Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Olá, pessoal! Que alegria iniciar mais um mergulho profundo nas Escrituras com a nossa audiência. Um tempo para a gente desacelerar e refletir de verdade. É sempre um privilégio estar aqui. E o tema de hoje é um daqueles que confrontam a gente de um jeito muito positivo, né? Com certeza. Hoje nós vamos explorar o tema A Glória do Senhor voltando para o templo, baseados ali nos capítulos 40 a 46 de Ezequiel. E sabe, preparando esse material eu fiquei pensando numa coisa. Que foi? Quando a gente pensa em construir ou consertar alguma coisa hoje em dia, existe uma febre gigantesca em torno daquela cultura do faça você mesmo, né? Os famosos atalhos, os improvisos. Nossa, sim. É aquela mentalidade de comprar um móvel, ignorar completamente o manual de instruções que vem na caixa e ir juntando as peças meio na intuição. Exato. E no fim a gente coloca um calço de papelão ali debaixo do pé para não ficar balançando. É rápido, é prático, mas estruturalmente é um desastre. E o curioso é que, ao analisarmos as nossas fontes de hoje, vemos um contraste absurdo com essa nossa pressa moderna. Pois é, a visão de Ezequiel é o oposto disso. Ali a gente se depara com uma arquitetura divina onde o improviso simplesmente não existe, sabe? Cada milímetro é pensado com um propósito teológico muito profundo. Porque a gente vive numa era que respira a urgência. Queremos soluções instantâneas para dilemas espirituais que são antiquíssimos. Mas esse texto nos chama de volta à ordem. Uma ordem, uma santidade, uma disciplina que refletem os padrões divinos e não as nossas conveniências. Perfeito. É um choque de realidade. E olha, para quem gosta de estudos bíblicos aprofundados como este, já vale deixar o like e se inscrever no canal, pois sempre trazemos novas reflexões por aqui. É um jeito da gente saber que o conteúdo está abençoando a vida de quem nos escuta. Exatamente. E para fundamentar esse estudo, precisamos ir para o nosso texto áureo, lá em Ezequiel 43, versículo 5. Deixa eu ler aqui. O texto diz: O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Que imagem poderosa! E para entender o peso desse padrão absoluto, a gente precisa se situar no espaço e no tempo, né? Porque Ezequiel não estava lá confortavelmente sentado em Jerusalém desenhando plantas arquitetônicas por hobby. Nem um pouco, né? A situação era dramática. Muito dramática. O contexto histórico é de um trauma coletivo indescritível. Ezequiel estava exilado na Babilônia. É só imaginar a cena de um povo que perdeu a sua terra, perdeu a monarquia e, o mais devastador, perdeu o seu templo. Eles estavam cercados por uma cultura pagã gigantesca, imponente, cheia de deuses que pareciam ter derrotado o Deus de Israel. E o detalhe mais sombrio dessa história acontece um pouco antes, lá no capítulo 10 de Ezequiel. Ele relata uma visão aterrorizante da própria glória de Deus se retirando do templo original. A glória indo embora antes da destruição pelos babilônios. Ou seja, a sensação devia ser de abandono total, né? O fundo do poço existencial. Era o atestado de óbito de uma nação. E é justamente nesse cenário de cinzas que Ezequiel tem essa nova visão, que vai do capítulo 40 ao 46, com a promessa de retorno. O exílio não era o fim, era o caminho para a restauração. Mas aqui eu faço uma pergunta reflexiva. É fascinante imaginar a glória voltando para um prédio físico no Antigo Testamento. Mas o que essa visão realmente quer ensinar para a vida de quem nos escuta hoje? Essa é a ponte central que a gente precisa construir hoje. A verdade prática é que Deus habita no seu santo templo e no meio do seu povo quando este povo vive em santidade e fidelidade. E trazendo para a nossa realidade, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios que hoje nós somos o templo do Espírito Santo. Nossa, isso é muito forte. Não é mais um prédio em Jerusalém, somos nós. Exato. O cristão contemporâneo é esse espaço sagrado. E quem sentir que essa verdade fala ao coração, pode escrever aqui nos comentários o que mais chamou a atenção até agora. Ajuda muito a gente a interagir com a audiência. Com certeza. E se a gente é esse templo, faz sentido que a nossa vida não possa ser construída naquele esquema do faça você mesmo, que a gente comentou no começo. Nem pensar. E é o que vemos no primeiro tópico da nossa lição, sobre o templo restaurado, nos capítulos 40 a 42. O profeta é guiado por um homem com uma aparência de bronze.
e ele carrega um cordel de linho e uma cana de medir. Isso. E ele sai medindo tudo com uma precisão absurda. Cada porta, cada câmara. Eu pergunto, por que essa precisão do projeto divino? Essa obsessão com medidas? Então, na mentalidade do Antigo Oriente, medir algo não era só fazer um orçamento de obra, sabe? Medir significava reivindicar propriedade. Era estabelecer a ordem sobre o caos. Ah, entendi. Ao tirar as medidas exatas, a mensagem divina é: eu sou o dono desse lugar e ele vai funcionar segundo a minha perfeição. Nada na obra de Deus é aleatório. Sensacional. E essa presença de Deus entre os homens também se reflete na decoração, né? O capítulo 41 descreve querubins e palmeiras nas paredes. E cada querubim tinha 2 rostos, mostrando uma simetria perfeita. Essa parte é pura teologia visual. A palmeira representa o justo que floresce, como diz o Salmo 92. Já os querubins representam o Deus Santo, são os guardiões. Então é o encontro perfeito entre o Deus Santo e a humanidade. Como se fosse um jardim do Éden restaurado dentro do santuário. Exatamente isso. Mas olha, lendo o capítulo 42, surge uma tensão aqui, e eu queria fazer meio que um papel de advogado do diabo agora. Manda lá. Existe uma regra rigorosa ordenando os sacerdotes a trocarem de roupa para não misturar o santo com o profano. Eles não podiam sair para o pátio exterior com as vestes sagradas. Se hoje nós somos chamados para ser sal e luz no mundo, como entender essa ordem rigorosa? Não soa meio como um isolamento? Um ficar trancado na igreja? É muito comum a gente interpretar assim com a nossa visão moderna. Mas a gente precisa entender o contexto deles. Essa santidade exigia uma distinção prática. Não é um isolacionismo físico, mas sim uma pureza ética. Tá, pureza ética, como assim? O grande problema que levou Israel ao julgamento foi o sincretismo. Eles queriam cultuar o Senhor no templo, mas lá fora cultuavam deuses pagãos. Eles misturavam as coisas. Então a troca de roupa é um alerta físico para uma realidade espiritual. Você não pode misturar a santidade de Deus com as práticas corruptas do mundo lá fora. Uau! Então é um limite moral, não um muro geográfico. Exato, a gente transita no mundo, mas não absorve a corrupção dele. E isso prepara o terreno para o nosso segundo tópico. A glória volta ao templo. No capítulo 43, a glória finalmente enche o lugar. Mas o retorno da glória exige um nível de submissão muito sério, né? Deus ordena no versículo 7 que Israel pare de contaminar o nome dele com idolatria. E tem aquela expressão forte, né? Que eles deveriam afastar as prostituições e os cadáveres dos seus reis, dos seus monumentos. Isso. E o que seriam esses cadáveres de reis? É que na antiguidade o poder político humano frequentemente tentava se misturar ou até se sobrepor à religião. Os reis construíam monumentos ou se aliavam a nações estrangeiras como se eles fossem os salvadores do povo. Deus está dizendo que não divide espaço com a idolatria do poder humano. Nossa, e trazendo isso para os dias de hoje, a gente percebe uma tendência muito forte nas comunidades atuais de serem muito boas em celebração, em festa, mas fracas em santidade. Pois é. A gente tem grandes eventos, luzes, mas a obediência genuína à palavra às vezes fica em segundo plano, e a verdadeira reverência vem da obediência, né? Com certeza. Sem obediência, a celebração é só barulho. E o texto mostra que a centralidade não está num palco, está no altar. No versículo 18 do capítulo 43, Ezequiel fala do altar de holocaustos. O altar é incontornável. Incontornável. Tem um ritual de 7 dias de purificação ali. O que isso nos ensina teologicamente? Que a presença de um Deus que é absolutamente santo, habitando no meio de um povo pecador, só é mantida através de propiciação. E no Antigo Testamento isso era feito com o sangue dos sacrifícios. Era a sombra de algo maior que viria, né? Exato, uma sombra do sacrifício de Cristo. Hoje a gente não precisa de altares de pedra ou de madeira ou sacrificar animais. A cruz do Calvário é suficiente. Sem a cruz, sem esse altar da propiciação, não há evangelho, não tem glória habitando em nós. Que maravilha! É a centralidade da cruz. Mas o que eu acho mais incrível é que essa restauração não fica trancada dentro das paredes do santuário. Ela vaza, ela transborda para a sociedade. E esse é o nosso terceiro tópico, a adoração restaurada, que a gente vê nos capítulos 45 e 46.
E é aí que a espiritualidade se torna extremamente prática e social. Porque no capítulo 45 fala da restauração da justiça social. Deus ordena repartir a terra com justiça e proíbe a opressão por parte dos príncipes. Ele até exige balanças justas para o comércio. É fascinante ver Deus se importando com a balança do mercado, sabe? Porque a espiritualidade bíblica não é só sobre cantar louvores. Manipular a balança era o jeito mais fácil de roubar os mais pobres na época. E ainda é hoje, de certa forma, né? Sem dúvida. Então, uma espiritualidade que ignora a equidade social e a honestidade no trabalho, aos olhos de Deus, é hipócrita. Caramba! E a restauração da liderança também é tocada aqui. No capítulo 46 tem a figura do príncipe, que é o líder do povo. E quando ele vai adorar, ele entra pelo mesmo vestíbulo que o povo. Ele não tem um acesso VIP para a adoração. Ele está submetido às mesmas regras. E a gente precisa lembrar que os líderes de Israel no passado abusaram muito do poder. Pensa no rei Acabe, por exemplo, lá em 1 Reis. Nossa, a história da vinha de Nabote. Isso, Acabe cobiçou a terra de um cidadão comum e a esposa dele, Jezabel, corrompeu todo o sistema judiciário, usou falsas testemunhas e matou Nabote só para roubar a herança dele. O ápice do abuso de poder. Exato. Acabe é o oposto do que Deus está estabelecendo com Ezequiel agora. A verdadeira liderança, o príncipe dessa visão, é uma liderança servidora. Ele entra e sai junto com o povo porque a lei de Deus está acima dele. Ele não é o dono da verdade ou do poder. E esse é um desafio gigantesco para a sociedade e para a igreja atual. A liderança cristã precisa apontar para Deus e servir de modelo de fidelidade. Não é sobre ter privilégios. É sobre dar o exemplo. Concordo plenamente. É a submissão de quem lidera ao mesmo Deus que o povo serve. Sabe, chegando nessa reta final do nosso mergulho, a gente precisa de um momento de reflexão mais íntima agora, falando direto para o coração de quem está acompanhando a gente. É o momento de aterrissar tudo isso. Pois é. O que Deus quer nos ensinar com toda essa precisão e com essa exigência tão alta? Como é que a gente vive essa separação entre o santo e o profano, lá no trabalho, na nossa família, no nosso tempo de lazer? Eu diria que o ponto central é que não existe divisão na vida do cristão verdadeiro. Cada aspecto da nossa existência deve ser uma oferta guardada em santidade. Não dá para ser santo no culto de domingo e corrupto na balança comercial na segunda-feira, entende? É ter uma vida inteira íntegra. Exato, a integridade. A atitude que devemos tomar é essa. Somos chamados a ser fiéis no culto, sim, mas também profundamente justos nas relações sociais e obedientes na nossa caminhada diária. Que a gente consiga colocar isso em prática. Que esta palavra não fique apenas no nosso conhecimento intelectual hoje, sabe? Mas que ela transforme profundamente o coração e a caminhada diária com Deus de cada pessoa que esteve com a gente nesse estudo. Amém, essa é a nossa oração. E lembrando a todo mundo, quem foi edificado por esse estudo, não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar essa mensagem com outras pessoas e, claro, de se preparar para o nosso próximo mergulho nas Escrituras na semana que vem. E antes da gente encerrar de vez, eu queria deixar uma última semente aqui para reflexão individual. Opa, manda. Fiquei pensando naquele homem de aparência de bronze lá do começo, né? O da cana de medir? Isso. Se aquele homem trouxesse a sua cana de medir hoje, para avaliar a arquitetura da nossa rotina, do nosso dia a dia, quais áreas da nossa vida ele descobriria que foram construídas fora do prumo da glória de Deus? Nossa. Fica aí a reflexão. É para não dormir à noite pensando nisso. Pessoal, muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Um abraço. Um abraço, até lá.